Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Beanus, canal dedicado ao estudo de Torá, de leigo para leigo, crescendo, seja você judeu, seja você cristão, seja espírito que for. O que interessa é que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E nós precisamos conhecê-lo através da sua palavra, das coisas que ele nos ensina. E a Torá é a base de tudo, né? Os 10 mandamentos dados na Torá são a base da ética de todo o universo, não só do mundo ocidental, mas também do oriental e de todos os lados. Então vamos continuar seguindo aqui no livro de Gênesis. Agora nós vamos estudar a porção de Vayeshev, né? Gênesis capítulo 37 até no 40, no final, 37 a 40. E a Haftarah de Vayeshev, Amós 2, versículo 6 até o capítulo 3, no versículo 8. Que o Senhor nos ensine onde nós devemos habitar, onde nosso coração tem que estar, onde nós devemos montar nossa tenda, onde nós devemos criar nossa família. Isso eu falo no mundo espiritual, e que o material possa acompanhá-lo. Gênesis 37. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos as ovelhas, e ele era mocinho, com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia José más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque filho da velhice era para ele. Fez-lhe túnica talar com mangas compridas. E viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos seus irmãos, e odiaram-no, e não podiam falar-lhe em paz. E teve José um sonho, e anunciou aos seus irmãos, e passaram a odiá-lo mais. E disse a eles: escutai, rogo, o sonho que tive. Eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantava meu feixe e ficava em pé. Eis que rodeavam vossos feixes e prostravam-se diante do meu feixe. E disseram os seus irmãos: será que reinará sobre nós, ou terás domínio sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que sonhei outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E contou seu pai e seus irmãos, e repreendeu-lhe seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Viremos, pois, eu e tua mãe e teus irmãos a prostrar-nos na terra perante ti? Invejaram-nos seus irmãos, e seu pai esperou o fato. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai em Sherem. E disse Israel a José: por certo, teus irmãos estão apacentando em Sherem, anda e te enviarei a eles. E ele disse: eis-me. E disse-lhe: vai, rogo, vê a paz de teus irmãos e a paz do rebanho, e responde-me alguma coisa. Enviou ao vale de Hebron, e chegou a Sherem. Encontrou um homem, e esse estava perdido no campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que buscas? E disse: a meus irmãos eu busco. E disse: rogo a mim onde eles apacentam. E disse o homem: partiram daqui, porque escutei-os dizerem: vamos a Dotã. E foi José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, tramaram matá-lo. E disse cada um ao seu irmão: eis que aquele dono de sonhos vem. Agora vinde, mataremos e jogaremos num dos poços, e diremos: o animal mau comeu. E veremos que serão seus sonhos. E escutou Ruben, livrou da mão deles e disse: não firemos de morte. E disse-lhes Ruben: não derramei sangue. Jogai nesse poço que está no deserto, e não ponhais mão nele. Disse isso para livrá-lo das suas mãos e devolvê-lo ao seu pai. Foi quando veio José a seus irmãos, e tiraram a José sua túnica, a túnica talar que tinha sobre si. E tomaram-no e jogaram-no no poço. E o poço estava vazio, e não havia água nele. E sentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e viram, eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gilad. Seus cabelos levavam cera, bálsamo e goma odorífera, e iam baixar ao Egito. E disse Judá a seus irmãos: que proveito temos matando nosso irmão e ocultando seu sangue?
Vamos e o venderemos aos ismaelitas e não poremos nossas mãos nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne ele é. Escutaram seus irmãos e passaram homens midianitas, mercadores, e puxaram e fizeram subir José do poço, e venderam José aos ismaelitas por 20 pratas, e levaram José ao Egito. E voltou Rúben ao poço, eis que José não estava no poço, e rasgou suas roupas. E voltou seus irmãos e disse: o menino não está, e eu onde vou? E tomaram a túnica de José, e degolaram um cabrito, e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica a Talar, e trouxeram-na a seu pai, e disseram: isto encontramos, reconhece por favor se a túnica é de teu filho ou não. Reconheceu, disse: a túnica é de meu filho, algum animal mau comeu. Devorado foi José. E rasgou Jacó suas roupas e pôs um saco na cintura e lutou-se por seu filho muitos dias. Levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolá-lo, e recusou-se a ser consolado e disse: descerei enlutado por meu filho sepultura. E chorou seu pai, e os medianitas o venderam no Egito a Potifar, oficial da corte do faraó, chefe dos verdugos. E foi naquele tempo, e desceu Judá dos seus irmãos, e associou seu homem Adulamita, cujo nome era Hirá. Até para a chá passada, nós falamos dos patriarcas. Jacó ainda vai ser citado e vai ser participante, agora de uma forma mais coadjuvante, nas próximas 3 parashot. Mas a estrutura do mundo espiritual é marcada por esses 3 patriarcas. No caso de Abraão, ele é marcado a bondade. Há um Midrash que fala que a bondade chegou para Deus e falou Hesed, né? E falou: enquanto Abraão estivesse andando na terra, ela não teria o que fazer. Porque Abraão era a representação de toda a bondade. Por isso que ele foi testado em se conter no caso do atamento, ou seja, do sacrifício de Isaac. Isaac já era Givurá, ou seja, a pessoa que se segura. Ele nunca saiu da terra de Israel em toda a sua vida. Em tudo ele obedecia a Deus. Não que Abraão não obedecia, mas no caso da descida para o Egito, ele não consultou a Deus. Isaac em momento nenhum faz isso. E quando ele estava para descer ao Egito, na segunda fome em que ele viveu, o próprio Senhor apareceu para ele e falou: não desça, fica na terra dos filisteus, que eu vou te multiplicar e vou te abençoar ali. Então Isaac era uma pessoa que se restringia, que sabia se segurar. Ele era disciplina, né? E no caso, quando ele quer abençoar o seu filho mais velho, e tudo aquilo que nós já conhecemos da história, ele fica cego. E foi uma cegueira temporária. Isaac estava com 100 anos nesse período, né? Dizem que por causa da tristeza que Esaú dava a ele, ou seja, as mulheres de Saul davam a ele, ele ficou cego. Mas ali durou só aquele período até quando ele abençoa Jacó. Porque a bênção precisava ser em cima de Jacó. Apesar de Isaac ser uma pessoa que se policiava, que se restringia, ele tinha toda a bondade para Esaú, né? Porque ele via o filho mais velho, e em cima do filho mais velho ele depositava suas esperanças, o que não era a vontade de Deus. Jacó já representa o equilíbrio da bondade e da restrição, ou seja, Tiferet, que quer dizer exatamente equilíbrio ou beleza. Por isso que a vida de Jacó sempre está nessa dualidade, ele sempre está entre 2 pontos, ele está sempre castigado por esses 2 pontos. E ele analisa tudo e nunca quer fazer mal a ninguém. Ele vê a necessidade e vê também a bondade em cima daquela pessoa que, no caso, ele deveria combater contra ela. E ele passa a sua vida nessa aflição, principalmente os 20 anos que ele passa com seu sogro. Mas aqui ele já passou por todas essas experiências, já passou a experiência de Sherem, onde seus filhos destruíram toda uma tribo e escravizaram as pessoas e, de certa forma, tomou essa terra em posse a Jacó, embora ele não fique ali, né? Continua sendo Sherem, que é perto de Hebron, né? Onde está a capela de Marpelá,
né, a caverna de Macpelá, onde estão enterrados Abraão, no caso Abraão e Sara, no caso Isaac e Rívika. Né, Jacó está perto disso. Ele vive ali nas terras, fala que ele habitou nas terras de peregrinação do seu pai. Ou seja, então ele teve toda essa vida de habitar fora, onde ele formou sua família, e agora ele volta para as terras de peregrinação do seu pai, porque foi uma ordenança de Deus a Abraão peregrinar nessa terra, porque essa terra seria dada a toda a sua descendência. Então Jacó agora estava aqui em Israel, e habitando e peregrinando ali, ou seja, levando o rebanho para pastar de uma forma seminômade. Agora nós vemos que Jacó começa a sofrer pelos erros dos seus filhos e também por causa de como ele separou José dos seus irmãos e criou essa animosidade. Mas na verdade José tinha um relacionamento com seu pai e uma preocupação com seu pai, com a tribo, que era a mesma preocupação que seu pai tinha. E o espírito do seu irmão Esaú era de uma pessoa que era do mundo, que vivia no mundo, se manifesta aqui nos seus irmãos, ou seja, nos irmãos de José, que cada hora estão no lugar, estão levando as ovelhas para apacentar fora, porque eles queriam viver esse mundo, queriam viver esse relacionamento fora, muito das coisas que Esaú fazia. E José trazia más notícias deles para o seu pai. Então, eles não eram como que os adolescentes, né? Embora não fossem mais adolescentes. Né? José estava aqui com 17 anos, então Judá já estava quase na casa dos 30. E eles vivendo daquela forma. Mas a maioria deles estava nessa casa dos 20 anos, né? Então eles queriam farra, queriam festa, né, que é muito natural dos moços nessa idade. Mas a realidade que Deus nos traz é o que está escrito lá em, se eu não me engano, em Provérbios ou Eclesiastes. Acho que é Eclesiastes. Quando fala que o jovem viva, se divirta, né, numa linguagem mais tranquila. Mas saiba que você vai dar conta de cada atitude sua. Aquilo que a gente faz na nossa juventude, na nossa velhice, nós vamos prestar contas. Se nós não temos uma juventude com responsabilidade, criando sustentáculos ou base para a nossa velhice, quando chegamos na velhice, nós pagamos caro por causa disso. Né? Não é simplesmente pagar o INSS, né? Mas criar uma estrutura de vida, de nome, de respeito, de conhecimento, enchendo a nossa vida de conhecimento e de boas experiências, e mesmo nas más experiências, as não boas, trazendo um significado bom que tem nelas, para que a gente tenha uma casa, para que a gente tenha realmente uma moradia espiritual onde quer que a gente vá. O que a vida nos reserva, se nós temos estrutura, ou seja, nós construímos uma casa para a habitação da verdade de Deus em nós, porque o cristão fala que é construir uma casa para a habitação do Espírito de Deus. Então aqui você entende um pouco mais. Quando você constrói essa casa espiritual, não é que você está construindo uma casa para que o Espírito, ou seja, o Ruach, venha morar em você, porque ele já está em você. Quando sua alma foi criada no Gan Éden, foi soprado esse Ruach em você para que você se tornasse alma vivente, como é o caso de Adão. Né? Porque aquilo é uma síntese de toda a humanidade. Mas o Espírito de Deus, nós estamos falando sobre os valores de Deus. Nós estamos falando sobre as atitudes divinas. Ou seja, a execução dos mandamentos que Deus deu para nós, ou seja, dos valores de ética, de moral, habitem dentro de nós. E assim, tudo que a gente faz é de acordo com esses valores. Então é como se fosse sua vida fosse uma caixa, você está construindo uma caixa e vai depositando dessa caixa todo o conhecimento desses valores e dos ensinamentos dessas atitudes.
Então, isso que é construir uma morada de Deus nos mundos espirituais. As nossas atitudes, o que nós vamos fazendo. E Jacó via em José esse potencial. Mas pelo fato de José ser separado dos irmãos, as suas atitudes eram atitudes muito infantis. Como do filhinho queridinho do papai, que tem prazer em falar dos irmãos, dos erros dos irmãos. Né? E diz para nós que Lashon Hará, ou seja, língua má, a língua maldita, é falar do mal das pessoas e não falar mal das pessoas. Quando você fala mal de alguém, você está defamando essa pessoa, com razão ou sem razão. Agora, você falar do mal, você está perpetuando o mal que aquela pessoa faz. Então, José nunca deixava que vinha boas notícias dos irmãos, ele sempre falava das más coisas que eles faziam. Então, ele, aos olhos de Jacó, crescia e seus irmãos decresciam. Isso gerou mágoa, isso gerou tristeza, isso gerou raiva. Isso é um dos ensinamentos que a gente tem que ter para ter relacionamento com as pessoas. Nós nunca devemos falar do mal de ninguém. Nós devemos falar sempre do bem das pessoas. Se você não pode falar bem, não fale nada. Porque quando você traz boas notícias das pessoas, mesmo que seja uma pessoa que não tem uma conduta tão boa assim, mas todo mundo tem algo de bom. Então, se você fala do bem dessa pessoa, fala bem dessa pessoa, esse bem vai se perpetuar. E você está criando uma casa para ela dentro do coração das outras pessoas. Você só fala do mal, o que você está criando é uma barreira do relacionamento dessa pessoa com as outras e com o meio. Isso gera amargura, gera tristeza, gera ira e gera erro. Os irmãos de José, como eu disse, eram todos na casa dos 20 anos. Moços sanguíneos, moços que ainda não tinham uma experiência de vida suficiente. Nós estamos falando que o Rubem, né, que já era o mais velho, né, tinha preocupação, então tinha consciência, até por causa dos erros que ele já tinha feito. Ele estava preocupado em guardar o menino. Embora aquele menino já era considerado o primogênito no lugar dele. Ele tinha mais consciência do que os outros. E o próprio Judá temeu em não matar o menino. Ou seja, ele não teve o sangue dele nas suas mãos. Mas ele tinha a mentira nas suas mãos quando entregou a roupa molhada de sangue de cabra ao pai. E viu o pai daquela forma. Aqui começa o crescimento de Judá. Aqui Judá começa a desenvolver o que estava dentro dele. Em cima desse erro, ele começa a amadurecer, porque ele vê a consequência da mentira, ele vê a consequência da maldade que eles fizeram e não podia desmenti-la. Porque senão todos seriam castigados, né? Ou seja, mal vistos aos olhos do pai. Porque o que eles fizeram foi uma perversidade assim, sem nome. E isso vai trazer na vida deles para os próximos 90 anos. Até que eles vão se reconciliar com José depois da morte de Jacó no Egito. Então, essa atitude, mais um toque para nós. Nós devemos ver realmente essas atitudes, porque atitudes, há erros que a gente faz, mesmo depois que você esteja arrependido, mesmo depois que você queira consertar, que não vai haver tempo para poder consertar e vai ter que se esperar o momento propício para poder corrigir essa atitude. Seja um mau negócio, seja o falar de alguém, seja uma atitude impensada. Às vezes anos se passam antes que você possa corrigir essa atitude. E isso atrapalha, são brechas dentro dessa casa espiritual que nós vamos construindo no decorrer da nossa vida. Então, a atitude impensada, a atitude em que você não prevê o que vai acontecer,
lá na frente, pode ser uma grande armadilha. Ou seja, no mundo espiritual estão escritas coisas maravilhosas sobre a vida de todos nós. Mas vai ser de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com as nossas atitudes, que nós temos livre escolha sobre elas, a consequência dessas atitudes, essas coisas vão acontecer ou não. José previu realmente que todos os irmãos iam se prostrar diante dele, mas o pai nunca se prostrou, muito menos sua mãe, que já havia morrido. Então essa visão tem uma outra conotação aqui. Nós vamos ver lá na frente que quem vai ser escolhido para governar, né, quando Jacó dá as bênçãos, vai ser Judá e não José. Embora a grande bênção material, de prosperidade e de regalia, Jacó dê a José, por causa da sua fidelidade. Mas aquele que conseguiu se dominar, aquele que conseguiu curar a sua alma, que conseguiu trabalhar a sua alma de forma tremenda por si mesmo, vai ser Judá. José passa aqui momentos terríveis, porque tem 17 anos, é vendido no Egito, fica 2 anos na casa de Potifar, e depois fica mais 9 anos, né, no calabouço. E depois ele vai ficar mais 2 anos nesse calabouço, porque ele quis confiar no homem. Ou seja, são 13 anos que ele fica de escravo até ser levantado. Ele passa por situações muito grandes. Então ele é forçado a amadurecer. Então nós temos uma coisa muito bonita naquilo que Deus nos dá no decorrer da nossa vida. Bem-aventurado é aquele que passa pelas situações de tristeza e situações de confronto e tira bom proveito disso. Ele aprende, ele amadurece, né? Ele se transforma. Mas bem-aventurado é aquele que, pelo seu próprio esforço, consegue vencer essas dificuldades. No caso de Judá, aqui você vai ver que ele desceu dos seus irmãos, ele desceu do lugar mais santo da terra, que era a habitação de Jacó. Ele desce para Adulão, vai viver no mercado de forma mundana, casa com mulher, que nem o nome dela é citado, tem 2 filhos que são mortos por causa da perversidade dos seus corações, e acaba tendo um filho com a própria nora, que o engana, porque ela sabia que precisava gerar aquele filho para a descendência de Judá. Se não fosse com seu filho, seria com ele. E é envergonhado e considera a nora mais justa do que ele. Aí sim, nesse primeiro momento, ele volta para a casa do seu pai. Então ele soube descer e soube subir. José é conduzido todo o tempo, o seu caráter é mudado pelas circunstâncias. Então nós vemos aqui 2 tipos de personalidades que chegam a grandes líderes, mas aquele que se domina é maior. Por isso que Judá foi escolhido para reinar e dele vir o rei Davi, e assim vir o Machia, ou seja, sempre o cetro vai estar na mão de Judá. Mas triste é aquele que sempre apanha e nunca aprende. Porque está focado só em si mesmo, está focado, na verdade, só nos desejos momentâneos da sua vida. E é isso que essa paraxá nos mostra com o sofrimento de José. Lógico que o tempo necessário para que ele fosse ser o vice-rei do Egito só se cumpriria 13 anos depois. Mas esses 13 anos foram 13 anos de ensinamento, no sofrimento, mas de ensinamento. Judá, durante esse tempo, ele vive, que é exatamente esses 13 anos. Né? Quando os filhos crescem, que são meninos, né? Se casavam naquela época ali com 13, com 14 anos. Porque José vai ficar 13 anos como escravo e depois 9 anos como vice-governador do Egito.
até que ele encontre com seus irmãos. Então, esse período aí de 20 anos, 20 não, desculpa, 13 com 9, 22 anos, né, Judá vive fora da tenda do seu pai. José está sendo tratado e Judá está se tratando. Ou seja, ele vê as coisas acontecerem e tira o melhor deles e força. Ele desce por vontade própria e sobe por vontade própria. Então, isso que nós devemos reconhecer, o caráter de José ou o caráter de Judá dentro de nós. E não importa o que a gente esteja passando. Não importa o que nós sofremos no momento. É para o nosso bem. Então nós devemos olhar para essas situações que não são agressivas ou que não são instrutivas e tirar o melhor proveito delas. Para que quando passar, porque tudo passa, tenha certeza disso. Tudo passa. Os maus governos, as más situações, as situações de penúria, tudo passa. E quando passam, nós devemos olhar para trás e falar assim, eu aprendi, eu cresci, eu sobrevivi, eu tirei ensinamentos valiosos que vão me dar força para passar por situações piores, e quando eu passar por essas situações piores, elas parecerão para mim menores do que a que eu passei antes. Porque é assim que acontece na vida da pessoa madura. E é essa maturidade que nós devemos buscar. Que o eterno Deus te abençoe riquissimamente. Você possa realmente aprender com seus erros e com os erros dos outros. Porque está escrito que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Eu te peço que você curta, compartilhe, comente, por favor. Não só colocar shalom, mas que comente, para que a gente possa conversar, para que a gente possa crescer juntos e achar sempre o caminho do meio. Eterno Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te ponha a paz. Shalom Brahá.